Grande dia, principalmente para o Lula e para quem o apoia. Hoje é sábado, mas o dia é um grande dia, porque hoje o Papa Francisco confirmou que ele quer receber o Lula no Vaticano. O Papa Francisco ele teve um encontro ontem com um presidente da Argentina, que é de esquerda, que é Lula livre, e ele confirmou, eu quero receber o Lula com muito prazer. E além disso, temos informações novas, saiu no UOL, da coluna do Jamil Chad, informações novas sobre o processo do Lula na ONU, que finalmente está andando. Hoje eu vou falar sobre tudo isso, mas antes, se você lutou por Lula livre, se você quer a liberdade plena do Lula, se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias, enquanto ele esteve sequestrado em Curitiba. Então é 1 segundo se inscrever no canal, é de graça, é só clicar em inscrever e você se inscreve e ajuda muito, porque você se inscrevendo, o YouTube leva o vídeo para mais gente, faz aparecer na tela de mais pessoas e mais gente clica e mais gente vai ter acesso à verdade. E assim a gente consegue fazer oposição ao Bolsonaro e lutar pela liberdade plena do Lula. Então se inscreve, vai, é 1 segundinho, vai, clica. Agora vamos falar primeiro sobre o Papa. O Papa Francisco, ele se encontrou ontem com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Para quem não lembra, a Argentina mudou de presidente, tinha o Macri, que era uma espécie de Bolsonaro de lá, que os bolsonaristas elogiavam tanto, a direita, a mídia brasileira, a Miriam Leitão, os urubólogos do Globo News elogiavam tanto o Macri, dizendo que o projeto neoliberal dele ia levar a Argentina a ser um grande país, e o Macri não conseguiu nem a reeleição. Mesmo com a máquina pública na mão, mesmo comprando toda a mídia, ele não conseguiu se reeleger, e a Argentina elegeu o Alberto Fernandes, que apoiado pela Kirchner. E o Alberto Fernandes, de esquerda, Lula livre, que visitou Lula antes de ser eleito, que recebeu o líder do PT, o Paulo Pimenta, logo depois de eleito. O Alberto Fernandes conversou com o Papa e levou ao Papa uma mensagem do Lula, que o Lula disse que queria se encontrar com o Papa. E o Papa Francisco disse que, com todo o prazer, vai receber o Lula no Vaticano. É só marcar a data e ainda pediu que o Lula lhe escrevesse. Porque o Papa, quando o Lula estava preso, ele enviou uma carta para o Lula. E o Papa também, quando o Lula estava preso, ele fez um discurso faz alguns meses, bem forte, culpando a mídia. Ele não citou nomes, mas eu lembro que o Papa citou a mídia, falando assim, ó, a mídia faz as pessoas irem protestar e derruba governos legítimos. O Papa estava se referindo com certeza ao Brasil, ele praticamente explicou toda a situação que aconteceu no Brasil e fez uma crítica muito forte à mídia e aos golpistas. E o Papa, ele é completamente de esquerda, ele é Lula livre, o Papa está do lado certo da história. A gente vê que, enquanto de um lado temos Edir Macedo, Silas Malafaia e esse pessoal aí que fica bilionário às custas dos outros, apoiando o Bolsonaro, do outro lado nós temos o Papa Francisco, que está do lado certo da história. Então agora é só esperar para ver quando será o encontro entre Lula e o Papa Francisco. E a Argentina, por falar nisso, a Argentina está melhorando já com o Alberto Fernandes. Pouco a pouco, é só o começo do governo, mas vamos acompanhar. Porque o projeto neoliberal do Macri, que o MBL, os urubólogos do Globo News tanto elogiaram, levou a Argentina a um caos social, a um caos total. Vamos ver agora a Argentina voltar a ser um grande país. E, fazendo isso, o presidente da Argentina, ele também se distancia do Bolsonaro. Que a gente tem que, assim, concordar. Quando o presidente de qualquer país ou qualquer pessoa faz alguma coisa pelo Lula, essa pessoa está fazendo oposição ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele odeia o Lula, o Bolsonaro deve ter pesadelos com o Lula todos os dias. O Bolsonaro odeia o Lula. E por falar em Bolsonaro odiar o Lula, agora vamos falar sobre o processo do Lula na ONU. Muita gente não sabe, mas o Lula era para ter sido o processo dele contra o Sérgio Moro, que diz que ele foi um preso político, que ele foi perseguido pelo Sérgio Moro e pelo aparato jurídico brasileiro, do governo brasileiro, ou seja, toda a justiça brasileira contra o Lula. Esse processo era para ter sido julgado no ano passado, mas não foi julgado por causa do Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro odeia tanto o Lula que ele conseguiu protelar o processo, ele conseguiu atrasar o processo em mais de um ano. Esse comitê da ONU se reúne algumas vezes por ano, geralmente a cada 3, a cada 4 meses. E em março do ano passado eles se reuniram e eles iam julgar o processo do Lula em junho do ano passado. Mas o governo Bolsonaro começou a enviar uma série de documentos que não foram pedidos pela ONU. Para quê? Para atrasar o processo.
que quando se envia um documento novo, eles têm que analisar os documentos. E eles começaram a enviar uma série de documentos. E aí começou a atrasar o processo, atrasar. Não julgaram o Lula em junho, se reuniram em novembro, não julgaram o Lula. Agora em março provavelmente não será julgado, mas a informação do Jamil Chad do UOL, Jamil Chad, ele é o correspondente do UOL e de outros canais de mídia brasileiros no exterior. Ele está sempre na ONU, ele está sempre cobrindo como é que o Brasil é visto no exterior e tudo mais. E ele conseguiu informações de que o processo será julgado provavelmente em meados desse ano. Meados desse ano, no meio do ano, o comitê da ONU se reúne em junho. Depois eles vão se reunir, se eu não me engano, em setembro e em dezembro. Ou, às vezes, tem anos que eles não se reúnem em setembro e dezembro, se reúnem só em novembro. Então, numa dessas reuniões, vão dar o resultado do Lula. E o comitê da ONU, muita gente não lembra, olha só. Quando teve a eleição Lula contra Bolsonaro, Haddad contra Bolsonaro, o comitê da ONU mandou um ofício para o documento brasileiro dizendo o Lula tem que ser candidato e não só isso, o Lula tem que participar dos debates, ser entrevistado assim como qualquer outro candidato, porque a gente ainda não julgou o Lula e a gente não pode deixar que o Lula perca uma coisa que é irreparável, um dano irreparável, que é se ele não puder participar da eleição e depois a gente considerar que ele é inocente, então uma pessoa inocente sofreu um dano irreparável, porque ele tinha que ter participado da eleição. E não sei se muita gente não lembra, mas o TSE votou, rasgou todos os tratados internacionais que o Brasil tem com a ONU, rasgou e falou não e não. Lula não vai ser candidato e a gente viu que no fim o candidato foi o Haddad, porque com Lula candidato talvez o Bolsonaro não ganhasse a eleição, a chance do Bolsonaro ganhar a eleição era muito menor, porque o Lula é praticamente imune às fake news que o Bolsonaro estava utilizando contra o Haddad. O Lula é imune a isso. Não dava para falar, o Lula quer o kit gay. O pessoal, o cara foi presidente 8 anos, não colocou o kit gay, por que vai colocar agora? O Lula vai distribuir uma maneira de piroca. O pessoal fala, você é louco? Não, mas como era o Haddad, que não era conhecido, funcionou com muita gente as fake news. Aí, o que acontece? A ONU, ela pediu para alguns especialistas norte-americanos para darem um parecer sobre o Sérgio Moro, porque o processo do Lula na ONU é o seguinte, ele diz que o Sérgio Moro é suspeito e jamais poderia tê-lo julgado, que o Sérgio Moro tem motivações políticas e que ele fez conluio com os procuradores. É isso. O conluio com os procuradores foi provado pela Vaza Jato. As motivações políticas do Sérgio Moro, ele virou ministro do Bolsonaro. Ele soltou a delação do Palocci, que não tinha prova, sabendo que não tinha prova nenhuma, uma semana antes da eleição, para a mídia bombardear, para as redes sociais bombardearem o Haddad para ajudar o Bolsonaro a se eleger. E aí depois ele virou ministro do Bolsonaro. Aí o Bebiano, que era o chefe de campanha, revelou que o Sérgio Moro, semanas antes disso, ele já sabia que seria ministro do Bolsonaro, já estava em tratativas, em negociações com o Bolsonaro antes disso, por semanas, para ser ministro. Então, quando ele soltou a delação do Palocci, ele já sabia que se o Bolsonaro ganhasse, ele viraria ministro. Olha só, então as motivações políticas do Sérgio Moro estão mais do que comprovadas. O conluio com os procuradores estão comprovados pela Vaza Jato. Então, tudo que o Lula pede no processo, tudo que o Lula alega no processo está comprovado. Os especialistas norte-americanos, e aí veja, não é gente petista, não é nada disso, são norte-americanos que não tem nada a ver com isso, é um lugar onde a justiça funciona. Eles fizeram parecer dizendo, o Moro tem motivações políticas. O Moro, em 2016, eles pegaram uma entrevista do Moro, ele disse, que foi logo depois que o Lula abriu esse processo contra ele na ONU, o Moro disse que jamais entraria para a política. E hoje o Moro é ministro do Bolsonaro. Muita gente que defende o Moro pode falar, mas Thiago, ministro da Justiça não é um cargo político. Ele é ministro, foi escolhido pelo presidente, ele deixou de ser juiz, lembra? Ele não é mais juiz, se ele for demitido, ele está desempregado, o Sérgio Moro. Ele deixou de ser juiz, ele é um político. O Moro é um político. Todo ministro é político. Não importa se está afiliado a partido ou não, é um cargo político. Então ele entrou na política. Ele mentiu. Aí eles já falam, o Moro mentiu uma vez, ele pode mentir 2, 3, 4, 5, 10. As motivações políticas dele estão comprovadas. E uma outra coisa que também pode se comprovar facilmente é que é só pegar a fala do Bebiano, e tem isso em vídeo o Bebiano,
foi o chefe de campanha do Bolsonaro, dizendo: ó, o Moro, semanas antes da eleição, já estava em tratativas com o Bolsonaro. Então, pô, não tem como falar que ele não entrou na política ou que ele nunca agiu com motivação política, porque quando o Sérgio Moro prendeu o Lula era o líder das pesquisas e o Bolsonaro era o segundo. O Bolsonaro sempre foi o número 2 das pesquisas, nunca estava em primeiro. O Lula era o líder, o Lula ganhava no primeiro turno em todas as pesquisas. E aí Bolsonaro vai falar: ah, mas eu não acredito em pesquisa, a pesquisa disse que o Bolsonaro não ia ganhar. Mentira, mentira, isso é uma falácia que o Bolsonaro e o Donald Trump usam para enganar o gado deles. As pesquisas, pouco antes da eleição, logo que confirmou o segundo turno, Haddad contra Bolsonaro, todas as pesquisas davam vitória do Bolsonaro por 57 a 43, por 56 a 44, por 55 a 45. No dia da eleição, então foram 20 dias com o Bolsonaro na frente nas pesquisas. No dia da eleição, as pesquisas acertaram todas na margem de erro, 55 a 45. Todas as pesquisas acertaram. No primeiro turno, as pesquisas todas indicavam o Bolsonaro em primeiro. Não indicavam vitória no primeiro turno, mas teve pesquisa que acertou na margem de erro o primeiro turno. O Bolsonaro ligou a máquina de fake news dele 48 horas antes da eleição e aí ele tentou fazer chacoalhar as coisas para que ele conseguisse ganhar no primeiro turno. Não conseguiu. Ele teve, se não me engano, 41% dos votos. Mas ele queria ganhar no primeiro turno. Mas tinha pesquisa que dava o Bolsonaro com 40%, com 39%. Então, na margem de erro, as pesquisas acertaram. As pesquisas que diziam que o Bolsonaro não seria presidente foram muito antes da eleição, mas muito antes. Se a eleição fosse naquele dia, Bolsonaro não seria presidente. Mas não foi, foi depois, teve campanha, teve a facada fake, teve muita coisa. Então, não acredite quando um bolsominion diz que não confia em pesquisa, porque as pesquisas sempre erram, diziam que o Bolsonaro não seria presidente. Mentira, diziam que seria. As pesquisas todas acertaram. Pois bem, as pesquisas diziam que o Lula seria o presidente já no primeiro turno, isso meses antes da eleição. Depois, em campanha, não sabemos, mas provavelmente seria presidente. E o Sérgio Moro tirou o Lula da eleição. Então, a ONU, julgando isso, a ONU coloca o governo brasileiro e o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro, que é parte do governo, eles estão se bicando, o Moro e o Bolsonaro, mas o Moro é parte do governo, até que seja demitido ou se demita, se isso acontecer, ele ainda é parte do governo. E a ONU coloca o Brasil contra a parede e já prova para o mundo inteiro: ó, o Brasil tem um governo que não é 100% legítimo, porque tiraram o líder das pesquisas, o número 1, foi tirado da eleição por um juiz que virou ministro do governo e que agora já está analisando, o Sérgio Moro, saiu ontem a notícia, o Sérgio Moro já está analisando cenários para 2022 com ele contra o Bolsonaro. Ele quer ser presidente. O Bolsonaro tem a carta na manga, quer tentar colocar o Moro no STF. Porque se o Moro está no STF, ele não vai sair do STF para tentar a presidência. Acredita-se que não, porque o STF é um cargo quase que vitalício e o Moro não vai perder uma boquinha de 20, 30 anos para concorrer à presidência e correr o risco de perder. Apesar dele ser a pessoa mais popular até hoje, ele tem mais popularidade que o Bolsonaro, ele tem um risco dele perder, né? Então, acredita-se que ninguém saia do STF para tentar a eleição. Essa é a carta na manga do Bolsonaro, vamos ver. Então hoje é um grande dia, porque está andando o julgamento do Lula na ONU, os peritos norte-americanos e a ONU vai ouvir esses peritos, já confirmaram que o Sérgio Moro é mentiroso, que ele age politicamente sim, e o Lula vai se encontrar com o Papa Francisco. Eu quero ver se o Papa Francisco receberia o Bolsonaro. Talvez por educação, porque o Papa Francisco é uma pessoa extremamente educada. E por falar no Papa, no domingo que vem, sem ser amanhã, no próximo domingo, vai ser um dia muito difícil para o Bolsonaro, para os bolsominions, para os urubólogos, jornalistas da Globo News, para esse pessoal todo que odeia o PT, porque o Democracia em Vertigem, o filme que tem a Dilma e o Lula como estrelas, principalmente a Dilma, o filme vai estar no Oscar, então a Dilma vai aparecer lá no Oscar, ela não vai estar lá, infelizmente, que eu saiba, ela não vai à cerimônia, infelizmente mesmo, gostaria que fosse, seria legal, mas o filme que a retrata vai estar lá, pode ganhar o Oscar. O Dois Papas, que é sobre o Papa Francisco, que vai encontrar o Lula, também é candidata ao Oscar. A Dilma também aparece nesse filme por um segundo, ela aparece quando os dois estão assistindo a final da Copa do Mundo, ela aparece ali por 2 segundos. Então a Dilma aparece 2 vezes no Oscar, o Papa Francisco, que o Bolsonaro odeia tanto,
e que quer ser amigo do Lula, quer se encontrar com o Lula, pode ganhar o Oscar, não ele, mas o filme sobre ele, e o filme sobre a Dilma também pode ganhar o Oscar. Ó, tá difícil, tá muito difícil ser bolsominion. Porque ó, eles não podem ir para Nova York porque o povo de Nova York não quis receber o Bolsonaro. Não pode ir para Paris porque o Lula é o cidadão honorário de Paris. Não podem nem assistir o Oscar porque o Oscar agora está premiando todo mundo que odeia o Bolsonaro. Eles não podem fazer nada. Eles não podem, já eles não podem nem ir para Miami, já não podem fazer nada, porque todo mundo odeia o Bolsonaro. O Bolsonaro é um pária internacional. Gente, é isso. E se você gostou do vídeo, curte, ó, compartilha, é importante compartilhar, para compartilhar a verdade. E ó, se inscreve no canal, é muito importante, é 1 segundo e é de graça. Então se inscreve e é isso. Falou!